Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente segunda-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor, que está nessa preparação para encarar novamente a equipe do Santos, só que agora pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Do Alisson. O Alisson tá reintegrado, mas assim, para voltar a jogar Morumbi e tal, assim, vai ter que ser um processo, assim. De repente jogar fora. Não é nem jogar fora. É um processo, eu digo, de recondicionamento. Tá. Um processo de recuperação de status mesmo de titular e ganhar a vaga dentro do campo. Porque agora também vai duas vitórias seguidas, vencer um clássico, vencer o Flamengo, a coisa fica mais calma pro Crespo trabalhar, não fica? Não, e assim, também do cara recuperar a vaga dele dentro do campo. Né? Sim, sim. Não tem essa de, chegou, voltou reintegrado, opa, Claro. 11 titulares, amanhã Alisson jogando. Mas o ambiente pro Crespo trabalhar fica muito melhor, melhor, né? Não é que os problemas políticos do São Paulo e administrativos estejam todos resolvidos, Acabou, mas né? o ambiente na Barra Funda eu imagino que fica muito melhor depois de muito vencer um melhor. clássico e vencer o Flamengo. O São Paulo deu um nó tático no Santos. Pronto. Começou. São Paulo querendo te provocar. Começou. São Paulo deu um nó tático no Santos, pô. acho que foi. O Santos se deu um próprio nó tático. É. Um bom ponto esse também. Você que foi pegar café para todo mundo que está acompanhando. Pois é, tem notícia importante de mercado para o São Paulo, porque hoje a gente publicou agora há pouco que o São Paulo colocou uma multa de 100 milhões de euros no contrato do Marcos Antônio. Então, Marcos Antônio tem uma multa rescisória para o mercado brasileiro avaliada em 100 milhões de euros. Isso quer dizer que ele vai sair por 100 milhões de euros? Não. Na verdade, as pessoas com quem eu conversei no São Paulo até admitem certa ressalva quanto a isso e elas mesmas acham que o Flamengo não vai conseguir arcar 100 milhões de euros para tirar o jogador do São Paulo. Na verdade, não só o Flamengo, né? Nenhum clube no mundo hoje tiraria o Marcos Antônio por 100 milhões de euros. Isso os próprios São Paulo admite. Porém, serve como uma cláusula de segurança para o São Paulo, eventualmente, se quiser segurar o jogador, e essa é a postura que o São Paulo vem tendo nessas... se a gente pode chamar de tratativo ou não com o Flamengo é até questionável, né? Mas com as conversas que o Flamengo vem tentando manter com o São Paulo pelo volante. Fato é, o São Paulo gostaria de algo na casa dos 25 milhões de euros, que também é considerado uma pedida muito acima do valor de mercado do Marcos Antônio hoje, para abrir conversa. Abaixo disso, São Paulo não quer nem escutar. Fato é, São Paulo não quer liberar o Marcos Antônio. Se for liberar, vai ser por um valor muito acima do valor de mercado dele hoje. Mas fato é, tem essa multa de 100 milhões de euros e a pedida, São Paulo admite internamente, vai ficar ao redor dos 25 milhões de euros. Em reais, cara, a multa rescisória daria 622 milhões, Luísa, no débito ou no crédito? Eles falam. O PVC, eu não sei se ele tem no débito, não. Você tem esse valor no débito, PVC? 600 milhões? Não. Não, isso não dá, né? Não dá pra pagar no Nem débito. no crédito. Nem no Pix, nem parcelando. Nem no financiamento. Nem no financiamento. Aí, esse fica... Até 100 mil dá pra pagar, né, PVC? 80... 80. Não, até 80. 100 já não dá. Até 80. E só para quem estivesse sofrendo por processos de estelionato. Entendi. Aí você paga. 600 milhões já passou um pouquinho da cota dele, viu, Valentim? 22 milhões. Passou um pouquinho, mas é o São Paulo mostrando como o Marcos Antônio é importante para ele, né? O Flamengo já chegou oferecendo 15, não quero negociar esse jogador, por menos de 25 não tem nem conversa. O que jogou o Marcos Antônio no sábado, especialmente no segundo tempo, foi brincadeira. Já subiu, né, esse valor aí depois Cara, de sábado. ele deu 51 passes todos certos. E não foi passe aqui, ó. Não foi assim. Foi o passe do gol do Tapia, de 20 metros. Foi passe de inversão de lado de jogada. 51 passes todos certos. E ele foi o grande condutor. Sabe o que é muito raro acontecer? Você tem um clássico, em que um jogador faz 2 gols e decide com os 2 gols, 2-0, 2 gols de um jogador, 2-0, 2 gols do Tapia, e o melhor em campo é outro. E é unânime que o melhor em campo é outro. Foi o Marcos Antônio, disparado. Você vê, né, a importância que ele tem. Tá certo São Paulo de valorizar? Não 600 milhões, que é um valor aí, né? O Marcos Antônio, o São Paulo não quer valorizar, o São Paulo não quer vender. Não quer vender, por isso está alto mesmo. Não vendo, deixa ele aqui, porque ele está sendo fundamental para essa tentativa de virada de chave do Tricolor, né? De saindo do momento ali complicado para estar mais um pouco otimista aí nessa temporada. Diga, Valentim.
Não, a fonte com que eu falei no São Paulo até disse: se o Flamengo pagar 600 milhões de reais, que é a multa pro Nacional, eu levo ele de carro para o aeroporto. Então o próprio São Paulo admite que isso aí não deve acontecer. É um valor irreal, né? Mas mostra como o cara Leva tá de com carro moral pro no aeroporto? tricolor. Não, leva de carro pro Ninho do Urubu. Leva Uber pela... até, né? Hã? Ou paga o Uber também, tanto faz. Não, aí vai ter esse dia vai ter dia pra pagar, sei lá, quantos mil Ubers. Ô, Valentim, tem mais mercado da bola, né? Se a gente tá falando de um jogador que tá com muita moral hoje lá na Barra Funda, não dá pra dizer o mesmo de Pablo Maia. E é curioso, porque Pablo Maia, né, foi um jogador importante, né? É um jogador importante pra esse São Paulo, mas perdeu espaço, foi perdendo um pouco ali desse status, deste prestígio. E agora o São Paulo até topa negociá-lo, que não acontece com o Marcos Antônio, mas não tá fácil não. Como é que tá isso? O São Paulo não topa negociá-lo, o São Paulo topou negociá-lo com o Botafogo. Vai lembrar, a gente teve aquela conversa por uma troca, mais ou menos na semana do Natal, em que o São Paulo, o Botafogo, havia pedido alguns jogadores do São Paulo, dentre eles o próprio Pablo Maia, pediu também o Nahuel Ferrarese, zagueiro do Tricolor, e nem ela acabou não andando porque o Botafogo acabou entrando nessa saga do transfer ban. O que eu ouvi é que o Besiktas da Turquia, e vale um grande adendo, né? Hoje é a deadline day do mercado de transferência, da janela de transferências na Europa. Isso posto, o Besiktas, até alguns dias atrás, vinha mantendo um namoro com o Pablo Maia. Isso não vinha dessa janela, vinha de janelas anteriores. Na verdade, há mais de anos isso já acontecia, mas nunca oficializava uma proposta. Nesta janela, em meio a essa possibilidade do São Paulo de negociar o Pablo, o Besiktas fez de novo um aceno, mas acabou abandonando em meio a essa fase, acho que dá pra gente dizer, né, fase ruim do Pablo. O São Paulo se firmou com esse trio de meio campo, né, PVC, com Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. E, lógico, também passa pela valorização do Marcos Antônio e pela boa chegada do Danielzinho, essa é a avaliação interna do São Paulo, pelo menos, mas o próprio Alisson também seria. Mesmo assim, Pablo Maia não vinha tendo grandes oportunidades como titular. Na verdade, ele acabou jogando o Choque Rei, acabou jogando o Majestoso. A avaliação é que ele não foi muito bem, desde então não vem sendo muito utilizado pelo técnico Hernan Crespo. Ele sofreu uma lesão importante também na temporada passada e desde então não voltou a jogar como um titular absoluto do São Paulo, que é o que o São Paulo vinha tendo ao longo das últimas temporadas. O Pablo Maia vinha sendo um pilar desse meio campo e no momento também em que o próprio Marcos Antônio era considerado um primeiro reserva, agora a situação muda um pouco. O Marcos Antônio é o cara mais valorizado do elenco, pelo que a gente pode apurar, e o Pablo Maia perdeu um pouco de espaço, tanto que até chegou a ser envolvido em negociações com o Botafogo nessas últimas semanas. Eu acho curioso da maneira como o time está jogando, já falamos sobre isso na prancheta, inclusive, é que é diferente do que normalmente você faz, né? O Crespo faz um 3-5-2, mas nesse 3-5-2 muitas vezes é um 3-4-1-2 em que o meia mais criativo joga de frente à frente dos os dois laterais e os dois volantes. O Marcos Antônio não, o Marcos Antônio joga atrás, porque tem uma dificuldade dos três homens, tanto no Marcos Antônio, quanto no Danielzinho, quanto no Bobadilha, de jogar de costas. Então ele joga de frente para o jogo, ele joga atrás do Bobadilha e atrás do Danielzinho. O Danielzinho também está jogando bem e sobe pelo lado esquerdo, o Bobadilha marca e constrói pelo lado direito, e o Marcos Antônio visualiza o jogo de trás. Inclusive nas marcações individuais, que o Crespo adora fazer, e que houve muito no sábado à noite. O Bobadilha subia para marcar individual, o Danielzinho marcava individual, o Marcos Antônio flutuava um pouco mais. Depois a gente vai falar da história do João Vitor Gobi, né? Nesse jogo. Vamos falar. E a gente está falando do jogo, segundo gol do Luciano, né? No passe do Marcos Antônio. O Luciano faz o gol. O Tapia faz o primeiro gol. O Luciano faz o segundo gol, perdão. Aliás, um belo passe do Marcos Antônio. Foi ali. Eu falei 2 gols do Tapia, não. O segundo gol do Luciano. Isso, do Luciano. Uma bela jogada ali do Marcos Antônio pro Luciano. E ele emenda um belo gol ali do São Paulo. E o Lucas Ramon tá chegando, né, Valentim? Falando aí das chegadas do Tricolor agora, se acertou com o Mirassol e até antecipou a chegada desse jogador, lateral direito, vai chegar antes do previsto aí no Tricolor?
O São Paulo já tinha acertado um pré-contrato com ele no início desse mês, aliás, no mês passado, né, já de fevereiro, e desde então negociava com o Mirassol a liberação antecipada. Ele tinha contrato com o Mirassol até abril, e a partir de abril seria jogador do São Paulo justamente por conta desse acerto de pré-contrato. A ideia do São Paulo já que ele não está inscrito no Campeonato Paulista pelo Mirassol e vai ficar basicamente encostado, libera ele já, a gente tem ele já, conta com ele a partir do início da temporada. Mas ele tinha valores a receber com o Mirassol e isso estava emperrando a negociação. O que eu escutei, o jogador abriu mão desses valores que tinha a receber com o Mirassol e ajustou as luvas que receberia do São Paulo. Por conta disso, o Mirassol acabou liberando ele de graça. Então ele chega de graça ao São Paulo, mas logicamente vai ter um incremento ali nas luvas que ele tem a receber do Clube Paulista. Isso posto, é o 4º reforço gratuito que a diretoria do São Paulo, encabeçada pelo Rui Costa e agora também pelo Rafinha, conseguem nesta janela. Tem Carlos Coronel, Matheus Doria, o Lucas Ramon e mais recente e o Lucas Omon. Então, o São Paulo se mexendo bem no mercado, conseguindo jogadores de graça, enquanto quer vender outros jogadores por 25 milhões de euros. O São Paulo está com uma cara bem clara aí nessa janela de transferências, Luísa. É o que a gente estava falando, né, PVC, de contratações que caibam no bolso. O Tolói também vem de uma forma muito mais vantajosa financeiramente para o São Paulo, nessa coisa, mesma filosofia do Corinthians nesse momento, né? De não gastar, até porque não pode. São Paulo eu não ouvi no São Paulo a frase que eu ouvi no Corinthians, a janela mais barata entre os gigantes. Mas se viesse essa frase do São Paulo, seria justa também. Falando do jogo, PVC, você ficou muito impressionado com o segundo tempo do São Paulo. É bem verdade que Gabriel Menino do Santos deu uma bela ajudada, né? Uma expulsão muito infantil ainda no primeiro tempo, deixou o time na mão, mas isso também não tira os méritos do tricolor nessa partida e que conquista a segunda vitória. Então é um São Paulo que vai tentando subir, né? Vai tentando crescer, vai tentando acordar nesse início de temporada e depois passar por maus momentos. Eu acho que o São Paulo melhorou muito. O primeiro tempo foi muito ruim por culpa dos jogadores. Vamos entrar na questão da arbitragem também. Foi muito truncado, muito chato, muito insosso, mesmo depois da expulsão do Gabriel Menino, que foi aos 36 do primeiro tempo. O jogo continuou chato, o jogo continuou ruim. E o segundo tempo o São Paulo voltou, claro que com um homem a mais, mas o São Paulo jogou bem no segundo tempo. A atuação do segundo tempo do São Paulo foi boa. O gol saiu relativamente rápido, tem essa vantagem, mas foi uma atuação boa. E mereceu ganhar o jogo. E saiu daquele sufoco, né? Assim, hoje quem está na zona de rebaixamento é o Velo e a Ponte Preta. O Velo com 4 pontos. O São Paulo pulou para 7. Então ele tem uma tranquilidade maior e tem uma boa possibilidade de classificação. Mesmo em 12º lugar, ele tem 7, o Botafogo Ribeirão Preto tem 8. Ele pode, se ele ganhar os 2 jogos, ele classifica. Com 13 pontos, ele se classifica. Se ele sofrer um tropeço contra o Primavera ou contra a Ponte Preta, ele não classifica. Mas se ganhar os 2 jogos, Primavera e Ponte Preta, vamos combinar que parecia um pesadelo. Ganhar do Primavera do Morumbi e da Ponte Preta rebaixada em Campinas é absolutamente plausível. E aí ele classifica e vai disputar o título. E Velo e Noroeste se enfrentaram, né? Foi um confronto direto, o Noroeste venceu, então deixando o Velo Clube um pouco para trás. Aí agora 3 pontos atrás do São Paulo e do próprio Noroeste, que deu uma ajudinha aí pro Tricolor também. O Noroeste ganhou em Bauru. Ele escapa um pouco, agora o Noroeste pega o Santos. O Noroeste pode complicar o Santos, porque o Noroeste e Santos é em Bauru. Se o Noroeste ganhar, o Noroeste escapa do rebaixamento e deixa o Santos para a última rodada contra o Velo. Então, esse Mirassol e Novo Horizontino, 1-0 para o Novo Horizontino, mas o jogo interrompido no intervalo, está rolando no segundo tempo agora. E você queria falar da atuação do árbitro? São flores para o Primavera, né? Eu falei que o Primavera ia fazer verão. Mas nem tudo são flores. Não, foi boa do Valentim. Foi boa, Convivência. É mais aliviado o Crespo, hein, depois da vitória, Arnaldo. E falando mais do campo, né? Primeiro, antes de chegar na entrevista e no jogo, na segunda vitória no estádio, eu acho muito, não só precipitado, acho até desonesto, intelectualmente falando, que é uma expressão que os caras adoram agora, atribuir as 2 vitórias do São Paulo à chegada do Rafinha. Pouco como se ele tivesse escalado, substituído e tudo mais. Agora... Isso, você pode ver, tá todo mundo falando, né? Da comunidade. Né? Eu vou elogiar um pouco o Crespo, porque eu não acho o Crespo, nunca achei melhor que o Zubeldia, mas eu acho que o Crespo passa por
por uma situação ridícula no comando do São Paulo, como aliás quase todo técnico, né? Porque o técnico do São Paulo é um herói solitário nos últimos tempos com essa gestão maldita. Mas o Rafinha, é claro que ele ajuda no dia a dia a desafogar o técnico para falar do campo, como o Marcinho estava falando em relação ao Abel. Então ele pôde falar do campo essa semana, o técnico. E desafoga também o executivo de futebol para tratar de negociação e tudo mais, embora o São Paulo tenha dificuldade imensa ainda no mercado e tudo mais. E tem a questão do Alisson, que é outra coisa para a gente debater. Vamos debater amanhã com o Vessa, porque o Corinthians sempre sai de mocinho nas situações e o Corinthians, na verdade, é o vilão nessa situação, mas a gente fala amanhã do Alisson, prometo, com mais detalhes. Inclusive falando do Marcelo Paz, que é o Prêmio Nobel da Paz, e não é, na verdade. O Crespo, nesses 2 jogos com Flamengo e Santos, ele deu um passo atrás em termos de sistema de jogo, já que a gente estava discutindo aqui, e colocou em campo, repetiu um sistema em que o São Paulo se sente mais confortável, talvez o único que o São Paulo consiga jogar bem hoje, que é o sistema com 3 zagueiros e 3 volantes, sendo que os 3 volantes do São Paulo ocupam o Portugal que o Massa fala tanto, né? Porque são 3 jogadores versáteis. E uma coisa levou a outra. Claro que a vitória sobre o Flamengo, do jeito que foi de virada, fez com que o torcedor se reconectasse com o time, né? O torcedor do São Paulo é diferente do torcedor do Corinthians. O torcedor do São Paulo, ele não consegue separar as coisas. O torcedor do São Paulo queria mais a queda do Casares do que os 3 pontos. O torcedor do São Paulo não fez aliança com o Melo até ele cair em prol do time. O torcedor do São Paulo rompeu com o clube por conta do presidente e sua gestão. Não tinha mais de 40 mil pessoas no Morumbi desde o jogo da LDU, né? E a eliminação da Libertadores. E aí teve 50 mil torcedores. O Crespo, olha, uma das coisas que o Crespo fez nesses pouco mais de 8 meses no São Paulo, ele potencializou de uma forma absurda os 2 principais jogadores do São Paulo. Esse que está abraçando ele. O Luciano nunca jogou deste jeito com nenhum treinador fora o Diniz, embora ele tenha sido importante em todos os anos. Porque a definição anárquico para o Luciano é exatamente a forma que ele joga com o Crespo. Ele joga em qualquer lugar do campo. E é ali que ele joga bem, em todos os lugares do campo. Nunca preso ou de um lado, ou do outro, ou de 9, ou de 10. E ele viabilizou o tal do Marcos Antônio. Não foi o Zubeldia não usava o Marcos Antônio. Por quê? Porque o Marcos Antônio é um volante peculiar. Aliás, são 2 jogadores muito peculiares, que se completam. Marcos Antônio e Luciano. O Luciano não é 9, não é 10, não é 7, não é 11, mas ele é um jogador decisivo. O Marcos Antônio ele não é 5 e não é 10. Ele nunca faz um... O Marcos Antônio não consegue finalizar gol. Ele nunca fez um gol na vida. E ele não consegue desarmar. Agora, para determinar ritmo e achar espaço, ele é bom com poucos. Pô, que sacada essa do São Paulo, hein? O cara... Ninguém lembrava. Então, mas o mérito é do treinador, porque o São Paulo não iria comprar o Marcos Antônio não fosse a chegada do Crespo. Porque o Zubeldia não via... O Zubeldia era mais Pablo e Alisson. Era ele que jogava. Era 4-2-4. Então o Crespo tem mérito, sim. Além de tudo, ele resgatou um sistema com 3 zagueiros que o Zubeldia não utilizava. Ele fez coisas bastante significativas em pouco tempo de trabalho no clube, com um caos completo. E vou trazer aqui agora uma breve análise de Tapia, né? O jogador chileno que chegou e vem conquistando espaço aí no ataque do São Paulo, abre aspas, titular do São Paulo em meio à retomada de espaço de Caleri, Tapia marcou o gol do empate com o Corinthians fora de casa e abriu o placar na vitória sobre o Santos. As atuações do chileno têm agradado ao técnico Hernan Crespo. Mais do que gols, o treinador tricolor está satisfeito com a postura de Tapia em campo. Crespo gosta da maneira como o centroavante se comporta e incomoda os adversários. Abre aspas para Crespo, você sabe que o Tapia tem características que vai lutar. Pode ter qualquer erro, mas em jogos assim, picantes, ele está sempre. Exige e cria mau humor nos adversários. Briga. Acho que é protagonista nesse grupo. Fico contente porque ele é um cara muito sério, profissional e que está ganhando espaço. Tapia chegou ao São Paulo no ano passado, emprestado pelo River da Argentina. Em 2025, também marcou diante de um rival. Fez o gol do tricolor na derrota para o Corinthians por 3-1, jogando lá na Neoquímica Arena.
3 dos 7 gols de Tapia pelo São Paulo, portanto, foram contra os maiores rivais. Enquanto acompanhava a evolução física de Calleri, ídolo da torcida, o centroavante chileno se firma como uma opção confiável para o técnico Hernan Crespo. O São Paulo comprou Tapia ao final da temporada passada. O atacante já disputou 7 jogos e fez 2 gols em 2026. Enfim, Tapia vem sendo um jogador muito interessante no São Paulo. Ele não é um jogador de primor técnico, de nível alto, mas é um cara que se dedica, que entrega. E o principal, tem feito gols em clássicos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!